temos uma novidade. Novidade Opa. não. Novidade não. É só um alerta para tentar explicar um pouco tudo isso que está acontecendo. E as pessoas estão se perguntando de onde vazaram essas mensagens, quem que pode ter o tal do Serapião e o notório Glenn Greenwald, né? Estão falando aí que não foi hackeamento, que não foi gravação ilegal, que eles tiveram acesso a 6 gigabytes, né, da memória. 6 gigabytes é menos que a memória desse meu celular aqui, que é um celular de 8 GB. Então, isso não quer dizer nada. Né? 6 gigabytes que eles têm falado pode ser, por exemplo, todo o arquivo dentro de um celular. E aí tem uma questão. De onde vazou? Por que vazou? Por que está lá? Tem um fio para ser puxado aí, Mauro. No dia 9 de maio, esse Eduardo Talhaferro, que é assessor... Cara, esse é a fonte. O Eduardo Talhaferro, esse aí, que é assessor do TSE, era assessor do TSE. Ele era chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Ele foi preso no dia 9, né, de maio, em São Paulo, na cidade de Caieiras, onde ele morava com a ex-mulher. Ele foi preso acusado de violência doméstica, de agredir a ex-mulher e também por porte ilegal de armas, e teria disparado um tiro também. Tá? Ele foi preso. No dia seguinte, ele foi sumariamente demitido do TSE. O celular dele foi apreendido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pronto. Ponto. Tá? Isso são os fatos. Tá? Que podem... Ele está, neste momento, praticamente rompido com Alexandre de Moraes, porque não se sentiu defendido pelo Alexandre de Moraes. Uhum. Esse é outro fato. Tá? O que mais decorreu a partir daí, eu não sei. Agora, o fato Lula, desculpa. Antes da conclusão, desculpa te interromper, mas reforçando a sua posição, Edgar Pittino, que é o responsável pelo fórum Datafor, que é nosso especialista em mídia, isso queria dizer, Lula, 6,5 gigabytes é o tamanho do vídeo da minha filha que eu estava editando ontem. Né? Parece muito, mas 6 gigabytes é pouco, muito pouco. Exatamente. E colocar esse número lá, 6 gigabytes, né? O quê? É para criar uma impressão no texto. É como o Walter Delgatti sempre falava, e eu falava com ele, eu dizia, Delgatti, isso não quer dizer nada para mim. Ele falava, não, porque eu tenho 4 terabytes de informação, não sei o quê. Tudo bem, mas eu não vou mergulhar em 4 terabytes de informação, porque isso é uma melequeira processual, tá? E isso, quando você alega isso, né? E nesse caso aqui, isso é um desvio jornalístico. Falar que tem 6 gigabytes, dane-se, né? Qual é o centro? Se tem 6 gigabytes, e você sabe, Mauro, editar é separar joio de trigo para você publicar o trigo. Nesse caso, se o trigo era o que eles publicaram no UOL e na Folha de ontem, que é nada, é um vento, é um vazio de causa, né? É uma não notícia. Né? Qual é a notícia? Como, aliás, sintetizou a Fórum aqui ontem, né? Já na internet, revelou-se que os assessores do Alexandre de Moraes falavam entre si e que Alexandre de Moraes dava ordem ao seu gabinete. Né? Ele era, no caso do inquérito das fake news, que foi um inquérito aberto dentro do Supremo por um procedimento especial em que não houve a provocação do Ministério Público pela natureza do inquérito,
ele era, ao mesmo tempo, ele já fazia a instrução processual. Então, toda a atividade dele, né, toda a movimentação nesses diálogos era a movimentação de quem está instruindo o inquérito. Ponto. Uhum. Lula, não, é isso. Agora, bom, tem essa ofensiva da Folha, que tem do ponto de vista do objetivo político, é evidente, né? Tanto que, assim, eles levantaram a bola, meia hora depois, o Flávio Bolsonaro estava cortando no Senado pedindo CPI e impeachment do Alexandre de Moraes. Meia hora depois. Exatamente. Né? Então, é essa a jogada. Então, tem uma aliança da Folha com o bolsonarismo para desestabilizar não apenas o Moraes, mas o STF, o governo e a democracia brasileira. Ao mesmo tempo, e aí queria que você falasse especificamente desse assunto, mas depois, para ligar as coisas, nós temos em curso uma outra ofensiva contra o STF e o governo, que é a ofensiva do Centrão, por conta de o Flávio Dino ter liquidado com a farra do orçamento secreto. Então, você tem, olha só, um movimento da mídia chamada liberal, que não é o fascismo, não é a extrema-direita, mas que está novamente retomando a aliança com a extrema-direita, com o espírito lavajatista, contra o STF, Alexandre de Moraes e Lula, enquanto no Congresso, o Centrão, em aliança com o bolsonarismo, também entra em ofensiva contra o STF e o governo Lula. Movimentos convergentes relevantes, né, Lula? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E, veja bem, aí tem a presença de um personagem nesse processo que, neste momento, ele está sendo revelado em toda a sua natureza e esplendor, né? Esplendor nos porões, né? A natureza, né? Vamos dizer assim, a natureza de um elemento químico, né? De um elemento químico cintilante, né? Nuclear, mas que nesse momento ele está iluminando porões, né? Porões obscuros da política, que é o Glenn Greenwald, né? Associado ao Elon Musk neste momento, ao trumpismo e à estrutura de luta pelo poder da extrema-direita fascista e antidemocrática, né? Fascista e antidemocrática no mundo todo. E esse processo que imediatamente depois da divulgação desse papelório, vamos chamar assim, apesar de não ter sido de papel, desse papelório, eu gosto porque na minha época de Veja, o Hélio Gaspari falava o seguinte: ou são documentos ou é um papelório. Se são documentos, são válidos. Se é um papelório, não são válidos e foram montados. Então, é um papelório que foi divulgado pelo UOL/Folha de São Paulo, tentando usar para dar uma chancela de credibilidade à assinatura veja bem, do secretário de redação da Folha de São Paulo, na sucursal de Brasília, que é esse Serapião. Isso não é pouco dentro da estrutura de um veículo de comunicação. Ele é um representante do dono, tá? Associado a um colaborador externo, que é o Glenn Greenwald. E, na sequência dessa divulgação, o Elon Musk já se pronunciou contra o Alexandre de Moraes. Tem essa questão, tá? E o Alexandre de Moraes, ontem de manhã, já tinha determinado um novo bloqueio dos perfis desse maluco, tresloucado, desse senador que está à margem da legalidade, que é o tal do Marcos Duval, lá do Espírito Santo, né? Tinha mandado bloquear. O Twitter, o antigo Twitter, o X, né? Não respeitou essa determinação judicial e, a partir de hoje, deixou de respeitar várias outras, né?
Também tem uma questão em paralelo, não sei se isso deve ter acontecido com você, tá, Mauro? Mas aconteceu comigo e eu vi que aconteceu com várias outras pessoas que se manifestaram por meio do X. De repente, parecia que todos aqueles zumbis que estavam mergulhados na lama do Twitter, da maneira como ele se revelou a partir de 2018, eles parecem que reemergiram. Eu mesmo dei bloco em uma centena de perfis que começaram a comentar no meu perfil, e alguns deles, quando eu dava bloco, aparecia que era um bot, né? Você bloqueou, não sei o que, era bot, não sei o que. Então, não é por acaso, tá? Não é coincidência, não é uma reportagem. Primeiro, não é uma reportagem, ponto. O que a Folha e o UOL fizeram é uma ação que integra um conjunto de operações, tá, destinados a tirar a credibilidade das instituições brasileiras, que foram fundamentais para que a gente vencesse, né, os avanços contra a democracia. 2, né, tirar o ministro Alexandre de Moraes da liderança e da relatoria das ações que são cruciais e fundamentais para manter muitos dos golpistas presos, como já estão, alguns já julgados e outros em fase de sentença, e no momento em que ele está se preparando para fazer o quê? Para divulgar o relatório dele e marcar-se o julgamento, né, do próprio Jair Bolsonaro pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e pelo roubo, né, de joias, de relógios, né, do Tesouro Nacional e pela falsificação de cartões de vacina. Então, esse movimento que está em curso neste momento, tá? E não vai aqui, assim, eu tenho, se alguém for buscar na memória, eu fui um crítico muito ácido, muito mordaz do Alexandre de Moraes, inicialmente no processo que o levou ao Supremo, né? Porque ele foi indicado por um presidente ilegítimo, né? De algumas atuações dele no Supremo, né? A gente tem que dividir aqui a crítica, né? As falhas momentâneas em determinados processos a uma adesão a um movimento evidentemente organizado, entendeu? Que é parte do processo golpista que nós vencemos, né? Com a eleição do presidente Lula, com a derrota, né, do golpe do 8 de janeiro do ano passado, nós vencemos, né? Agora, precisamos, dentro do processo institucional, confirmar essa vitória. E também lembro aqui que eu sempre tenho dito que o Alexandre de Moraes está demorando demais, né, no encerramento desses inquéritos. Ele já tem material para encerrar esses inquéritos, já deveria, né, ter feito a denúncia, já deveria ter chamado o julgamento, né? É fundamental que isso pare. E aí vem, por que esse ataque agora? Né? Ele deixou uma janela aberta, né? Talvez por vaidade, talvez por crer que ele podia controlar o tempo, ninguém é senhor do tempo, né? O timing é agora, é aqui e é agora, né? Então a atuação dele tem que ser de acordo com a cronologia dos fatos e precisa vir rápido. Nesse caso, a justiça não pode tardar mais. Agora, também é fato que 9h30 da manhã dessa quarta-feira, dia 14 de agosto, a
15 horas, né, do início da publicação desses textos da Folha de São Paulo, do UOL, o balão começa a esvaziar, né? Porque você vê que não houve nenhum jurista sério, advogado sério, né, que dissesse que há consistência nessa não denúncia da Folha de São Paulo. Não há fato ali.